Bom, a gente está nessa série do Apocalipse. Eu queria só relembrar brevemente tudo que a gente viu até agora. Eu não vou pregar de novo não, tá? Só lembrar mesmo. Então, assim, no primeiro domingo da série a gente falou sobre o que é o livro do Apocalipse, como que a gente lê ele, como que a gente interpreta ele, para a gente poder ser abençoado por ele. Porque ele é um livro difícil de ler, já que ele é uma série de imagens, né? Que mexem com a nossa imaginação. João está falando em código, né? Tá falando porque ele está sendo perseguido pelo Império Romano. O Abba estava pregando no domingo passado, eu estava até lembrando, uma vez meu pai deu um estudo no Apocalipse, ele fez uma comparação muito legal. Durante a ditadura militar, vários músicos, né, e compositores brasileiros, eles fizeram muitas músicas falando em código, né? Criticando muitas vezes o governo que estava no poder, mas usando figuras, né, símbolos, metáforas e tal, para poder fazer a crítica. E é exatamente isso que João está fazendo aqui no Apocalipse. Como é um governo que está perseguindo, ele está usando imagens para poder se comunicar, né, e tentar driblar aí essa perseguição. No segundo domingo a gente viu sobre como que Jesus ele enxerga a igreja dele, porque Apocalipse é uma carta para a igreja. Então lembra que assim, a gente não viu cada uma daquelas 7 cartas, né, que ele escreve para as igrejas, mas o que a gente viu foi o seguinte: Jesus ele não idealiza a igreja, ele vê a igreja como ela é. E aí para cada igreja ele tem uma palavra e tem uma palavra para a gente também. No terceiro domingo a gente falou sobre, aí já entrando dentro da visão, quando João ele entra no céu, o que ele vê quando ele chega no céu? E ele está lá no trono de Deus, né? Ele vê o centro de poder, né, do universo, tal, e como que Deus controla as coisas. Domingo passado o Abba pregou sobre esse Jesus, que é essa figura, essa mescla do leão cordeiro, né? Que é aquele que, quando João está no céu, então tem um livro, que é o livro da história do mundo, está selado, ninguém pode abrir esse livro. E aí aparece Jesus, a figura do cordeiro, que é aquele que tem o poder de abrir o livro. Hoje a gente vai começar a ver o que acontece quando ele começa a abrir o livro. E aí a chapa começa a esquentar, né? Agora a parte boa, vamos dizer assim, a parte agitada, né, do Apocalipse. O pessoal gosta, né? Porque a coisa começa a ficar mais agitada. Então tem cavaleiro, né? Tem exército, tem praga, tem monstro, tem besta, tem dragão, tem estrela caindo, anjo destruidor, né? Parece filme da tela quente. A coisa fica, né? Mas a gente vai ver o seguinte: toda essa ação, essa movimentação, que parece um filme de ação mesmo, né? Nada mais é do que o mundo que a gente já tem hoje. Um mundo que desde a ressurreição de Jesus já sente a ira de Deus, o julgamento de Deus, e vai sentir cada vez mais. Por isso, então, nessa manhã eu quero falar com vocês sobre o nosso tema, purificando a imaginação em relação ao juízo de Deus. Tirei um salmo longo, né, que fala do juízo de Deus. E aí, para ser bem didático, eu vou falar só 2 aspectos hoje, tá bom? Que é a natureza do juízo e a necessidade do juízo. A natureza do juízo e a necessidade do juízo. Eu tinha até mais coisa para falar, só que na hora que eu estava montando o sermão, eu falei assim, cara, vai ficar muito comprido esse negócio. Então, assim, eu até meio que dei uma mudada, vou deixar para domingo que vem mais umas coisas que eu tinha para falar, para não ficar muito grande. E hoje eu vou, assim, fazer um baita de um esforço para condensar um monte de capítulo, que é do capítulo 6 ao capítulo 9 e depois o 16, que são as imagens mesmo ali da justiça, né, da coisa pegando. E por que eu vou condensar, né, esses capítulos? Porque para mim, a partir do estudo que eu fiz, eu entendo assim: são várias imagens que é como se fossem pontos de vista diferentes da mesma coisa que está acontecendo. Eu lembro que tinha um filme antigo que chamava Ponto de Vista, era o nome do filme, era um atentado numa praça em Madrid. Tipo, explodiu uma bomba em Madrid, e aí o filme todo era assim, várias pessoas diferentes, vários pontos de vista diferentes, da mesma coisa. É isso que está acontecendo aqui, na minha interpretação. Ao invés de a gente tentar olhar cada detalhezinho, cada coisinha tal, para, sabe assim, tem gente que gosta, né, de achar, sei lá, significado, uns significados meio ocultos tal, não. A gente vai olhar o todo, tá bom? Entendendo que é a mesma coisa, mais ou menos, que está acontecendo, visões diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Por que eu acho que é isso? Quando o cordeiro quebra o 6º selo, está aí na liturgia de vocês o texto, olha o que a gente lê. Ele está quebrando o 6º selo. É Apocalipse 6, do 12 ao 14, fala assim, ó: houve um violento terremoto, o sol se tornou negro como uma roupa de luto,
A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel, que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados do seu lugar. Então, é aquele dia, o dia da ira do Senhor, né, que os profetas antigos falavam. Mas aí, mais para frente, capítulo 8, a terceira e a quarta trombeta toca. A gente lê assim, capítulo 8, de 10 a 12. Então o terceiro anjo tocou sua trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome dessa estrela é Amargura. As Bíblias antigas falavam, é absinto. A terça parte das águas se tornou amarga, e por isso muitas pessoas morreram ao beberem daquelas águas. Aí o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia e também da noite. Aí mais para frente ainda, quando aparece um dragão vermelho, capítulo 12, a gente lê assim, com a cauda ele arrastou dos céus a terça parte das estrelas e as jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida a fim de comer a criança logo que ela nascesse. Então pensa comigo aqui, vamos lá. Quando é que as estrelas caíram do céu? No capítulo 6, no capítulo 8 ou no capítulo 12? Entendeu? E aí a gente tem que pensar assim, será que o que está falando no capítulo 6 é a mesma coisa que está falando no capítulo 8? E será que o que está falando nesses dois capítulos é a mesma coisa que está falando no capítulo 12? E aí a gente sabe assim que não dá para interpretar literal isso. Por quê? Porque é impossível uma estrela cair na Terra, certo? A estrela mais perto que a gente tem é o Sol. O Sol é muito maior do que a Terra, certo? Ele iria engolir a Terra, né? A gente sabe que o Sol não é nem uma das maiores estrelas que tem. E outras que estão muito longe. Alguém pode falar, um meteoro. Cara, um meteoro caindo na Terra ia acabar com tudo, dependendo do tamanho dele. Como é que o meteoro cai e atinge só as fontes das águas? Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com o jeito que a gente interpreta, tá? Porque não é literal. Então, pensando nisso, então, vamos lá, então. De que forma, então, a nossa imaginação tem que ser purificada em relação a esse juízo, tá bom? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a natureza do juízo. Tem toda uma arquitetura aqui que João constrói a narrativa dele, que a gente tem que entender. Então, vamos lembrar. Então, Jesus ele tem que abrir o livro que está selado. Para quê? Para a história ser julgada. Então, o capítulo 6 vai narrar esses selos, né? Lembrando que o livro é um pergaminho, não é um livro igual a gente tem hoje. É um pergaminho que está enrolado. Ele vai quebrando. O capítulo 6 ele quebra do primeiro ao sexto selo. Tá bom? Os 4 primeiros selos que ele quebra, cada selo que ele vai quebrando vai saindo um cavaleiro. Então o primeiro selo quebrou, sai o cavaleiro branco, com arco, né, arco e flecha, para conquistar, tá bom? Segundo selo que ele quebra, sai um cavalo vermelho, comunista, né, esquerdopata. Não é isso. Fala que é aquele que traz a guerra, né, então destrói tudo. Aí o terceiro selo abre, é um cavalo preto com uma balança na mão. Só que aí assim, a gente vê que é um comércio desigual, porque as coisas básicas para as pessoas viverem, para o trabalhador mesmo, né, viver, tá tudo preço lá em cima. O azeite e o vinho não pode mexer no preço, ou seja, quem é rico, né, que azeite e vinho é só para rei, para general, né, isso daí não mexia no preço. Agora, aquilo que é o básico, o preço está lá em cima. O quarto cavalo tem uma cor amarelo, meio esverdeada, a cor de defunto. Fala que é a morte. O inferno segue atrás dele. Então, diz que como é que fala? A guerra, a peste, os animais selvagens, tudo aquilo que mata, né? Ou seja, essas coisas que acontecem na Terra até o dia de hoje, coisas que trazem morte, destruição. Aí quebra o quinto selo, os mártires começam a clamar a Deus, né? Aqueles que morreram por causa da perseguição. Até quando, Senhor? Os inocentes, né, que morreram na mão desses impérios. Até quando que o Senhor não vai fazer nada? Aí o sexto selo, é o texto que a gente leu. Estrela caindo, lua fica vermelha, é o dia do Senhor, da ira do Senhor. Eu estava ouvindo o Ed René pregando, né, essa passagem, ele falou assim, o nome desse selo é A Casa Caiu. A casa caiu, acabou tudo, né? Beleza.
Aí vem o capítulo 7, tem tipo um interlúdio. Então assim, diz que tem uns anjos que eles seguram o último selo, até que todo o povo de Deus seja selado para poder passar e suportar tudo aquilo. Aí vem o capítulo 8. Capítulo 8 e capítulo 9, quando ele quebra o sétimo selo, aí começam as trombetas. Então cada selo que vai... O sexto selo, quando ele quebrou o sexto selo, começam 7 trombetas. Então a gente vê assim, ó, a primeira trombeta toca, destrói 1/3 de tudo aquilo que é verde, as árvores, as florestas. A segunda trombeta toca, o mar vira sangue, 1/3 da vida marinha morre. A terceira trombeta toca, aquela estrela que a gente leu, a amargura, né? 1/3 das águas limpas ficam envenenadas. Quarta trombeta toca, os luminares perdem seu brilho, o sol, a lua, as estrelas. A quinta trombeta toca, saem uns gafanhotos com cauda de escorpião, uns bichos meio feios, assim, meio monstruosos, né? E liderados pelo destruidor, que é tipo o diabo, né? O Abaddon, Apolion. Também eles causam um tormento na humanidade, mas não mata ninguém, é como se estivesse torturando as pessoas. E aí o sexto trombeta toca, vem tipo uma cavalaria também meio infernal, cuspindo uns cavalos que cospem fogo, tem cauda de cobra, um negócio meio louco, né? 1/3 da humanidade morre. Aí vem o capítulo 10 e 11, é outro interlúdio, e lá no 16 vai vir as taças da ira de Deus, tá bom? Então, feridas, mar vira sangue, rio vira sangue, o sol queima as pessoas, fica tudo escuro. A sexta taça tem 3 demônios em forma de rã que enganam as pessoas, e aí no final terremoto e chuva de pedra. O que é importante a gente perceber de todas essas catástrofes, todas essas desgraças, né? Em primeiro lugar, Deus não é o causador desses maus, e isso tem a ver com a natureza do juízo. Não é Deus que causa essas coisas. O que o Apocalipse deixa muito claro é que o mal é uma consequência direta das escolhas que a gente faz, das coisas que a gente escolhe adorar no lugar de Deus. Essas coisas elas se voltam contra nós. Então, por exemplo, os 4 cavaleiros do Apocalipse, o que é isso? Tem a ver com as estruturas sociais que a gente vai criando, esses impérios, sabe? Esse comércio desigual, essas coisas que vão consumindo a gente, vão morrendo a gente. Por exemplo, pensa bem, um rei resolve entrar em guerra com outro rei, só que esses reis, eles ficam no palácio, os filhos deles é que vão para a guerra, e aí morre uma galera, né? E aí, sei lá, os Estados Unidos resolvem invadir o Iraque, o presidente continua nos Estados Unidos, mas quem morre, quem que é? São os meninos que vão para a guerra. A Rússia resolve invadir a Ucrânia, quem morre é o povo que está lá, entendeu? Então essas estruturas sociais, que são consequências das nossas escolhas, elas vão se virando contra a gente e vão destruindo a gente, né? Ou seja, o Apocalipse ensina para a gente que o juízo de Deus acontece quando Deus ele dá tipo um passo para trás e ele fala assim, tá, então eu vou deixar vocês, é isso que você quer? Eu vou deixar esse negócio acontecer. É como se Deus falasse assim, tá, você quer adorar a besta? Beleza, só que ela é uma besta, ela vai te engolir. Você quer beber o vinho da Babilônia? A gente vai ver isso mais para frente. Beleza, só que esse vinho está envenenado. Vocês querem então enriquecer, né, e continuar enriquecendo, continuar consumindo, continuar produzindo lixo, continuar vivendo esse estilo de vida que vocês vivem? Tá bom, só que vocês estão acabando com o planeta, né? Os oceanos vão morrer, os rios vão morrer, as florestas vão morrer, vai aparecer peste, pandemia. Por quê? Porque a gente começa a mexer com a natureza, essas coisas começam a sair da natureza. O sol vai queimar vocês, igual está queimando hoje, né? O planeta vai aquecer, vai vir furacão, enchente. Vocês vão ter cada vez mais ondas de calor extremo e de frio extremo também, porque fica tudo desregulado. O C.S. Lewis escreveu um livro que chama O Grande Divórcio, que é uma viagem meio fantástica, num ônibus de turismo, é um ônibus de turismo, que sai do inferno e vai até o céu. E é muito legal porque nesse livro Lewis fala assim, existem só 2 tipos de pessoas. Tem as pessoas que olham para Deus e falam assim para Deus, seja feita a tua vontade.
E a gente descobre que essas são as pessoas que estão no céu. E tem aquelas pessoas que Deus olha para elas e fala assim: seja feita a tua vontade. E essas são as pessoas que estão no inferno. Por quê? Porque quando Deus dá um passo para trás, Ele fala, seja feita a tua vontade, a gente sofre essas consequências dessas... Cara, eu estava vendo, ontem à noite, antes de dormir, vocês viram que os Estados Unidos está numa crise sanitária de fentanil, acho. Você viu isso daí? Fentanil não é o nome. É uma droga sintética. Cara, 300 overdoses por dia. Tem bairros, os caras mostraram, tipo a Cracolândia, sabe, lá de São Paulo. Tem uns bairros dos Estados Unidos. Cara, os caras estão chamando de droga zumbi. Os caras ficam igual zumbi, assim, todo mundo largado no chão, sabe, assim. Tem gente que fica parada, assim, de pé, sabe, desse jeito, assim. Parado, encostado nos lugares. E os caras estão morrendo. E aí eu tenho um amigo meu que ele é lá do Espírito Santo. Ele tem de domingo de manhã ele faz uns 4 anos mais ou menos que ele tem uma igreja debaixo de um viaduto com a galera de rua. Ele falou que essa droga já chegou no Brasil. E teve um dia que ele mandou uma mensagem que uma moça morreu no braço dele de overdose por causa desse negócio. Aqui está chamando de K9 aqui. Então, assim, o que é isso? São as escolhas nossas, né? Por isso que Paulo escreveu lá em Romanos, né? Que a ira de Deus se manifesta quando Deus entregou os seres humanos ao desejo pecaminoso dos seus corações. A natureza do juízo divino consiste em Deus permitir que os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas paixões desgovernadas, elas se realizem. E a gente se pergunta assim, pô, mas por que um Deus bom deixaria que essas coisas acontecessem? Então agora meu segundo ponto, a necessidade do juízo. Se Deus é a fonte se Deus não é a fonte da maldade, por que um Deus bom ainda assim permite que coisas ruins aconteçam com a humanidade? A Bíblia conta pra gente que a humanidade se desconectou de Deus. A gente começou a viver por conta das nossas paixões desgovernadas, né? Essas paixões elas acabam gerando morte, dor, sofrimento. Deus, através da história, Ele tem enviado testemunhas falando assim, olha, esse não é o jeito certo de viver, Deus não quer que vocês vivam assim, se arrependam, sabe? Mudem o jeito de vocês, mudem o caminho. Mas a gente é cabeça dura. O termo bíblico a gente tem dura cerviz. Dura cerviz, o que é dura cerviz? Manja mula, né, que o pessoal fala que empaca, né? Quando a mula empaca, a gente fala que é a dura cerviz, é um cavalo brabo, sabe, que não aceita, entendeu, ser controlado, não aceita ser domado, né? Então isso é a dura cerviz. E aí chega uma hora que Deus fala, tá, beleza, vou deixar que o negócio aconteça. Então, se você é pai e mãe, você sabe que você fala, não bota o dedo na tomada, não faz isso, não vai por esse caminho, não. Tem que chamar e falar assim, tá bom, vai, faz o negócio do teu jeito. Por que um pai e uma mãe fala isso? Nenhum pai e uma mãe fala isso querendo que o filho sofra. Qual que é o nosso objetivo? É que os filhos se arrependam. A gente não quer causar dor no filho. E Deus é um pai que o coração dele se entristece, sofre quando ele vê essas coisas acontecendo, porque ele não quer que a gente sofra. Mas ele precisa às vezes deixar para a gente poder se arrepender. O objetivo de gerar isso é fazer a gente olhar as nossas ações e falar, putz, meu pai estava certo. Gerar arrependimento. Mas o que acontece aqui em Apocalipse? Cara, depois que toca a sexta trombeta, que sai uma cavalaria infernal matando 1/3 da humanidade, tá aí na liturgia de vocês. Olha o que diz o texto lá em Apocalipse 9, 20 e 21. Diz assim, ó: o resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual e nem dos seus roubos. O N.T. Wright, comentando essa passagem, fala assim, está aí também na liturgia de vocês: adore ídolos. O que é um ídolo? É uma coisa cega, surda e sem vida.
e você ficará cego, surdo e sem vida. Assassinato, magia, fornicação e roubo são todas formas de cegueira, surdez e morte, que lançam mão ilegitimamente de soluções rápidas para conseguir lucro, poder ou prazer, enquanto se perde outro pedaço da genuína natureza humana. Arrependimento é mais do que apenas expressar remorso por alguns deslizes. É um afastamento radical, profundamente sincero e angustiante dos ídolos que prometem prazer, mas proporcionam morte. Deus anseia por esse tipo de arrependimento, e parece que Ele fará qualquer coisa para convencer suas criaturas rebeldes, mas ainda portadoras da imagem divina, a fazê-lo. Perceba, portanto, gente, que toda vez que Deus executa juízo, para que é? É para quebrar o nosso coração duro, é para mudar o jeito que a gente vive, e não é à toa que, para os primeiros leitores dessa história, quando eles viram essa lista de pragas, provavelmente eles perceberam que tinha uma relação bíblica aí. Porque quando foi na história da Bíblia que Deus exerceu o juízo, e aí as águas viraram sangue, apareceu rã, as pessoas foram feridas no corpo, apareceu gafanhoto, escuridão, chuva de pedra, de fogo, anjo destruidor. Quando foi que isso aconteceu na história da Bíblia? Alguém lembra? O êxodo do Egito. No Egito, quando Deus libertou o povo do Egito, Deus castigou o Egito com pragas. O Egito precisava passar por todas essas pragas? Não precisava passar, porque cada vez que Deus ia exercer uma praga, Ele mandava Moisés lá antes e falava assim para Faraó: deixa meu povo embora. Mas o texto fala que Faraó estava com o coração duro. Se ele não tivesse o coração duro, eles não teriam sofrido todas essas pragas, se ele tivesse arrependido. Mas por causa da dureza do coração, Deus foi mandando uma praga pior que a outra, para ver se eles se arrependiam. Aí depois que o povo sai do Egito, eles estão no deserto, muitos momentos o próprio povo de Deus começou a reclamar de Deus, principalmente por causa de comida e de água. E aí o que acontece? Deus vai lá e executa um juízo sobre o próprio povo dele. Para quê? Para eles se arrependerem. Teve uma das vezes lá em Números 21 que Deus mandou que serpentes venenosas picassem o povo. E aí até que o povo se arrependeu. Quando o povo se arrepende, Deus fala assim para Moisés: faz uma cobra de bronze, coloca ela num poste bem alto, todo mundo que for picado por uma cobra, olhar para essa serpente, vai ser curado. Então foi a forma de Deus salvar o povo, né? O Eugene Peterson, comentando essa passagem, fala assim, Deus executou juízo sobre o povo pelo tanto que reclamavam de tudo. O julgamento nunca é a última palavra. O julgamento é necessário por causa da dureza do nosso coração. Tem a função de abrir o nosso coração, quebrar a concha da nossa autossuficiência, para que possamos experimentar a graça transbordante de Deus, do Deus amoroso e compassivo. É verdade, como escreveu o apóstolo Paulo, que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento, Romanos 2,4. Mas é exatamente isso que o julgamento de Deus também faz. Ambos são meios para o mesmo fim, nos levar de volta para Deus, a fonte do nosso perdão, da nossa cura e da nossa integridade. É por isso que o Salmo 95 vai falar: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como naquele dia em Massá no deserto. São duas passagens lá do êxodo do Egito, quando eles reclamavam de Deus. Quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. E aí talvez você pergunte assim para mim: pô pastor, mas então isso quer dizer que quando o mal atropela a gente está sob o juízo de Deus? Será que quando acontece uma coisa ruim com a gente, ou com alguém que a gente ama, quer dizer que é Deus castigando? Uma doença, né? Um câncer, um Alzheimer, uma deficiência, a pandemia, né? Isso era juízo de Deus sobre a gente? Na década de 80, né, quando veio aquele surto de AIDS, vários pregadores falaram que era Deus castigando, principalmente uma comunidade bem específica, né, por causa do comportamento deles e tal, então Deus estava castigando. Mas será que é isso? Quando a gente sofre um acidente, um atropelamento, um desmoronamento, lembra quando os aviões acertaram o World Trade Center?
Teve vários pregadores dos Estados Unidos que falaram: Nova York é a cidade do pecado, Deus está castigando vocês por causa do pecado de vocês. Ou então quando a gente é pego de surpresa, né, com a falência, roubo, uma praga, sei lá, alguma coisa que impede até a gente de trabalhar, né? Dependendo da igreja que você for, o pastor vai falar: não está dando dízimo, é Deus castigando. Aí a gente vai para o Evangelho e Jesus fala assim para a gente, né? O pessoal fala assim: vocês viram aquele pessoal que Pilatos mandou matar quando eles estavam oferecendo o sacrifício? Jesus olha e fala assim: viu, vocês acham que eles eram pior do que vocês? Mas é o seguinte, se vocês não se arrependerem, vocês também vão morrer. Ele fala assim: e aqueles 18 lá que a torre caiu em cima deles, a torre de Siloé caiu em cima deles, vocês acham que eles eram piores do que os outros moradores da cidade? E aí Jesus fala: de modo nenhum, eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer com eles. Ou seja, a trombeta do juízo toca para todo mundo. Toca para quem está sofrendo, mas também para a gente que está ouvindo. E a gente não tem o direito de apontar o dedo para ninguém e falar: está vendo, Deus está te castigando. Porque a trombeta está tocando para todos nós. É um aviso para todos nós que a gente tem que se arrepender. A gente não tem direito nenhum de acusar ninguém. Então, no fim das contas, os juízos são necessários porque eles expõem a maldade do mundo, para que essa maldade possa ser combatida e extirpada. Gente, presta bem atenção agora que eu estou acabando. O que Apocalipse mostra para a gente é o seguinte: enquanto o mal ele não for revelado, lembra do Apocalipse, tirar o véu? O juízo também é Apocalipse. Por quê? Porque ele está tirando o véu. É o esgoto, né, das nossas ações, sabe assim, tipo, vindo à tona e mostrando aquilo que a gente é, aquilo que a gente esconde no nosso coração. Jesus falou: olha, é do coração humano que sai todo tipo de assassinato, de mentira, de calúnia, de difamação, de traição. Ou seja, o mal precisa vir à tona para que o novo céu e a nova terra possam aparecer. Para Deus criar algo novo, para Deus criar algo puro, Ele primeiro precisa permitir com que o mal, com toda a sua feiura, todo o seu poder de destruição venha à tona. E aí Deus vai combater esse mal para poder se livrar desse mal de uma vez por todas. E é isso que Apocalipse está mostrando para a gente. O juízo vem à tona para poder Deus se livrar dele. Tá bom? Algumas pessoas se ofendem com essa ideia de um Deus que se ira. Mas um Deus que não se ira não é um Deus que ama de verdade. Porque quem ama algo ou alguém fica irado quando a maldade ameaça destruir o objeto do amor. Pensa assim: se o motorista bêbado atropelasse um filho nosso, como é que você ia se sentir? A reação certa é você ficar irado, é você exigir justiça, é você brigar por isso. E talvez, sei lá, você vai lutar até na justiça para que o governo faça alguma coisa para castigar essa pessoa. Ou então pensa, um filho nosso de repente se envolve com droga, começa a se autodestruir, a gente vai ficar irado com ele, a gente vai ficar bravo com ele, a gente vai querer, né, esmagar ele. Mas por quê? Porque a gente ama ele, a gente não quer ver ele se destruindo. A ira não é oposta ao amor, a indiferença sim. Um Deus indiferente àquilo que acontece no mundo é um Deus que não ama o mundo, mas um Deus que ama, ele não deixa o mal continuar. A questão é, como é que Deus combate o mal? Isso é o que eu vou falar domingo que vem, senão vai ficar muito comprido. Para a gente encerrar, eu queria que você percebesse o seguinte, e essa é a última coisa que eu vou falar hoje. O que ajuda a gente a não desanimar, sabe o que é? É que em todo esse juízo que Deus vai exercendo, Deus é aquele que, apesar de tudo, Ele continua no controle, Ele vai limitando a ação do mal. Então assim, o mal não é total no Apocalipse, o mal é limitado, é 1/3 só que é destruído. O tormento dura só 5 meses. Pode destruir isso aqui, mas não pode destruir as árvores por enquanto, entendeu? Então assim, Deus vai controlando, Deus vai segurando o mal, para que o mal não seja total.
Mas chega uma hora que ele se levanta, ele bate na mesa, ele fala: chega, acabou. E aí quando esse dia chegar, a questão para a gente é: de que lado que a gente vai estar? Do lado daqueles que se arrependeram, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, ou do lado daqueles que não se arrependeram e ainda blasfemaram contra Deus? Porque o capítulo 16 são as taças, a gente vai ver o seguinte: aí, cara, as taças da ira são, é o juízo total. Ali Deus já parou de controlar o mal. Deus deixa o mal ser total. E as pessoas, elas não se arrependem, elas ainda blasfemam contra Deus. E aí também você pensa assim: poxa, tô lascado, né? Lembra do episódio da cobra? Lembra? No poste? Jesus estava conversando com o mestre da lei e falou assim sobre salvação, e ele fala assim: então ninguém pode ser salvo, né? O mestre da lei pergunta. Jesus fala assim: lembra quando Moisés no deserto levantou a cobra? Da mesma forma o Filho do Homem tem que ser levantado. Ele vai falar assim, ou seja, é a cruz, né? Para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Ou seja, olhe para Jesus e você vai ser salvo. Lembre-se de Jesus na cruz. Ele não tinha pecado, mas ele bebeu o cálice da ira de Deus. Ele que não merecia, para que nós que merecemos esse cálice, a gente possa beber o cálice da salvação. E assim a gente pode ser salvo. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, te agradeço por essa palavra. Te agradeço pela tua salvação. Agradeço porque o Senhor é um Deus que combate o mal, um Deus que exerce juízo e um Deus que não permite, ó Deus, que o mal tenha a palavra final. O nosso país, ó Deus, é um país de muita injustiça, meu Pai. E às vezes nós somos causadores, ó Deus, dessa injustiça. Às vezes a gente continua, meu Pai, com estruturas perversas e malignas. E por isso a gente quer se arrepender, meu Pai. Individualmente como igreja, Pai. Porque muitas dessas estruturas são culpa nossa, Deus, porque a gente se cala, porque a gente não fala nada, a gente não combate, ó Pai. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, nos renove nessa manhã, ó Pai. Que o Santo Espírito, ó Pai, possa operar a justiça através de nós. Mas também pedimos, ó Deus, por aquelas realidades que são muito maiores do que nós, ó Deus, que a gente não tem controle sobre elas, meu Pai. Que o Senhor possa se levantar do Teu trono e que o Senhor possa botar um fim, meu Pai, em tudo isso. E que assim, meu Pai, Tua salvação possa ser vista no nosso meio. Em nome de Jesus que eu te peço.